Obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. Só um minutinho aqui, tá, gente? Pronto. Tá gravando aí já? Obrigado. Que maravilha. Vocês estão bem? Deixa eu colocar a minha coleira aqui. Tá? Senão a gente passa direto, né? Tem que ser tudo muito controlado. É uma alegria poder estar aqui, tá? Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Em 96, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, para morar com um casal de americanos do Alabama. E nunca mais voltei para minha cidade. Na verdade, eu vim aqui ainda para o Rio de Janeiro, morei 3 anos e meio em Campo Grande. Obrigado, viu? 3 anos e meio eu morei em Campo Grande e casei, voltei para Campina Grande. Meu filho já nasceu lá, meu filho é paraibano. Eu tenho uma esposa carioca, eu sou de Fortaleza e meu filho é paraibano, né? Bem misturado. E sempre obrigado, eu vou falar. Eu tenho uma alegria muito grande de voltar ao Rio de Janeiro. Talvez alguns de vocês não saibam, eu sei que os sudestinos não sabem muita coisa sobre o Nordeste, mas o humor do carioca é muito semelhante ao humor do cearense. Vocês sabem que a fama do cearense é de que ele é palhaço, brincalhão, engraçado, e isso é verdade, mas tem muita coisa parecida com o carioca também. Há uma semelhança muito grande no humor, e eu sempre me sinto muito à vontade quando eu estou no Rio de Janeiro, pela convivência na igreja, porque é um clima muito amistoso e é muito agradável. Hoje à noite, eu tenho uma pretensão de falar para vocês um pouco da minha história, tá? Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu tenho 51 anos de idade, eu sei que não parece desse corpinho de 25, mas eu comecei a minha vida muito sofrida, né? Hoje em dia eu sou um pregador, tenho livros escritos, como vocês viram ali, tenho o meu site e tudo mais. Alguns de vocês talvez até já me conheçam pela internet. Mas eu sempre tive muita vontade de entender a vida. Eu queria saber de onde é que eu tinha vindo, para onde é que eu ia, o que aconteceria comigo depois que eu morresse. E eu tinha essa grande incógnita, desde muito novinho, 10, 12, 13 anos de idade. Eu não sei precisar exatamente com que idade eu comecei a me perguntar sobre estas questões, mas desde muito novinho eu me perguntava se Deus de fato existia. Se ele existia onde ele estava, se ele me ouvia, se ele se preocupava, se ele estava interessado na minha vida. E esse sentimento, ele me acompanhou durante toda a minha existência, inclusive vai culminar no fato de que eu vou me converter e virar crente, né? Mas desde muito novinho eu me perguntava sobre isso e eu não tinha respostas. A minha família era relativamente religiosa, não tanto, mas minha mãe parecia querer me colocar nos caminhos da religião e levava a gente, eu e minha irmã, desde muito novos para a Igreja Católica, para participar daqueles grupos de jovens, aquela coisa toda. Participei de alguns daqueles rituais dentro da doutrina católica, mas não era nada muito sério, nada muito determinado. E um dia, ao longo da minha juventude, eu encontrei um cantor chamado Raul Seixas, que é um baiano, conhecido no Brasil, né? Talvez aí o pessoal mais antigo saiba melhor, os mais novos de Sacha para cá talvez não saibam quem é. Sacha é a filha da Xuxa, tá? De Sacha para cá talvez vocês não saibam quem é, mas ele é considerado até hoje como o pai do rock nacional, Raul Santos Seixas. E ele fez muitas músicas, e talvez algumas sejam mais populares, que até o pessoal mais novo conheça, como, por exemplo, a música Guita, Ouro de Tolo, Medo da Chuva. Não sei, vocês sabem quem é Raul Seixas, gente? Vocês estão olhando para mim assim como uma vaca na frente de uma porteira nova e eu estou ficando com dúvida. Vocês sabem o que é uma vaca na frente de uma porteira nova? A vaca está acostumada a passar por aquele caminho para comer o seu pasto, né? Um dia o dono do terreno inventa de botar uma cerca e colocar uma porteira, a vaca não consegue mais passar pelo mesmo caminho de sempre, ela para, vira o pescoço e fica... Vocês estão olhando para mim igual uma vaca na frente de uma porteira nova. Mas Raul, ele cantava sobre as coisas da vida, e isso é que é interessante. Raul, ele, muito inteligente, né, como foi, ele se destacava dos demais cantores. Enquanto as pessoas gostavam de cantar sobre os seus sentimentos, sobre o sentimento da perda de uma determinada amante, ou pela saudade de alguma coisa, ou cantar sobre as belezas da sua terra, e por aí vai, né, de acordo com o espírito livre do poeta, Raul Seixas, ele falava mais sobre Deus, falava sobre a vida, sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. Pasme você. Algumas pessoas talvez não entendam as músicas do Raul, mas até aquela Tente Outra Vez, que alguns evangélicos por aí afora já inventaram de cantar dentro da igreja,
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, né? Nunca ouviram essa música? Raul Seixas está falando de reencarnações ali, porque na filosofia que Raul seguia, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para vocês qual era, Raul pensava que o homem, Raul Seixas pensava que o homem tinha a oportunidade de viver várias vidas, desencarnando e reencarnando numa geração seguinte, e nesse ciclo eterno, o homem iria supostamente amadurecendo, crescendo espiritualmente, a ponto de, quando chegasse nesse ápice de iluminação espiritual, ele finalmente se desprenderia do corpo, não estaria mais preso a este ciclo de reencarnações e voltaria para dentro de Deus. Ele iria para o Brahman, a realidade suprema. Mas eu não sabia de onde Raul naquela época tirava estas ideias, a não ser depois, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida dele. Mas Raul cantava, tente outra vez, querendo dar a entender isso, que enquanto você estivesse vivo, você teria 2 pés para cruzar a ponte, falando sobre as dimensões, a realidade espiritual e a realidade natural, que você não podia desistir. E Raul pensava que a música tinha sido deixada por Deus para que por meio dela os homens voltassem para ele, e que as pessoas usavam a música de uma forma inapropriada, os cantores, os artistas, os compositores, e que, na verdade, a música teria sido deixada por Deus para trazer o homem de volta para ele. É por isso que ele dizia, não pense que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Para que a pessoa voltasse a tentar encontrar Deus através da canção, e assim, amadurecendo espiritualmente, quem sabe, nesta encarnação, você já não se desprende espiritualmente e volta para dentro de Deus. Depois é que eu fiquei sabendo que Raul Seixas tirava as suas ideias, as ideias para as suas canções, que eram todas muito espiritualistas, de uma filosofia religiosa chamada hinduísmo. Depois é que eu vim saber. Raul Seixas, inclusive, dava muitas pistas sobre isso, mas na minha ignorância, e ainda muito novo, eu acho que na época que eu fiquei um fã mesmo do Raul, e eu usava suas canções como uma espécie de oração na minha devoção a Deus, na minha busca louca e perdida, eu acho que eu devia ter os meus 16, 17 anos, mais ou menos por ali, do 15 aos 17 aproximadamente. Então eu não sabia muito bem de onde vinham os termos que ele usava, né? Ele falava de Gita, ele falava de Krishna, e eu não sabia, mas depois eu descobri que, na verdade, todos os termos, todas as palavras e algumas colocações que Raul Seixas fazia vinham da religião hindu. A religião hindu, o hinduísmo, é uma das religiões mais antigas do mundo, tá, gente? Uma das mais antigas. Existe uma espécie de proto-hinduísmo, que é aquele hinduísmo primordial, bem antigo, que não é exatamente igual ao hinduísmo de hoje em dia. Eu sei que para vocês isso não interessa, não estão nem aí para isso, mas eu estou contando mesmo assim, né? Caso alguém tenha algum interesse de saber sobre o assunto, depois vai pesquisar. Mas o hinduísmo atual ele é um pouco diferente, e ele se constitui basicamente numa estruturação de diversos centenas, milhares de deuses. Há quem diga que tem tanto Deus quanto tem cidadão na Índia. E vocês sabem que a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Mas há quem diga, por exemplo, que tem o mesmo número de Deus que tem o número de indianos. Para você ver como é uma coisa muito louca, né? Que é por isso que a religião hindu é chamada classicamente de politeísta, porque são muitos deuses. Mas existe uma espécie de hierarquia. Há o Brahma, que é a realidade suprema, aliás, o Brahman, que é a realidade suprema, o ser supremo, mas existe o Deus, depois de Brahman, o Deus Brahma, que é auxiliado por outros 2 companheiros divinos, que são chamados de Vishnu e Shiva. É como se fosse uma espécie de trindade também, eles chamam de Trimurti. É um nome diferente, mas é a trindade hindu, vamos colocar assim, né? É a trindade hindu. Então tem o Brahma, tem o Vishnu e tem o Shiva. Esse Vishnu, que seria o Deus mantenedor das coisas, o Shiva é o Deus destruidor e o Brahma é o Deus criador. O Vishnu é aquele que teria vindo à Terra em diversas gerações diferentes, através, não necessariamente de encarnações, mas através de avatares. Essa palavra é até popular nos games, dos gamers, né? Mas hoje em dia também já está se tornando popular nas mídias sociais, em algumas plataformas, em alguns aplicativos. Mas avatar é uma palavra hindu, na verdade vem do sânscrito, que é a língua sagrada hindu, e significa uma espécie de extensão. É como se o avatar fosse a manifestação física do Deus Vishnu. Então, este Vishnu teria tido 9 avatares ao longo da história humana.
Um deles, inclusive, alguns de vocês devem já ter ouvido falar de Buda, que é o Siddhartha Gautama, né? Que teria evoluído espiritualmente e ganhou o título de Buda, que significa o iluminado. Ele teria sido um dos avatares de Vishnu. Mas um destes avatares, chamado Krishna, que é bem famoso, teria estado na Terra numa determinada época, quando duas dinastias formadas por várias famílias estavam numa disputa por uma cidade sagrada da Índia. E aí Arjuna, que era um príncipe guerreiro, líder de uma destas dinastias, estava no seu carro de batalha com o seu cocheiro, e de repente o cocheiro se transforma e se revela como sendo Vishnu. E este cocheiro é Krishna, o avatar de Vishnu. E aí Krishna vai dizer para Arjuna quem ele é, quem Deus é. E ele conta toda a história, e essa história ela foi registrada em um livro sagrado hindu chamado Bhagavad Gita. Não precisa decorar nada disso, não. Só estou contando a história porque ela é assim, tá? Mas Bhagavad Gita seria a expressão em sânscrito, a língua sagrada dos hindus, que contém a história em que Krishna fala para Arjuna sobre quem Deus é. O Bhagavad Gita está dentro de uma coleção sagrada chamada Mahabharata, na Índia. Mas essa conversa de Krishna com Arjuna, ela é muito importante porque seria Deus se revelando ao homem. É Deus mostrando quem ele é. E Raul Seixas, ele praticamente seguia a filosofia hindu. E o fio condutor do pensamento Raul Seixista era baseado no Bhagavad Gita. É por isso que, por exemplo, ele faz uma música que vocês devem reconhecer quando ele diz: eu que já andei pelos 4 cantos do mundo, foi justamente num sonho que ele me falou, Deus. Aí Deus diz para ele: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Lembra dessa música? Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Isso é Deus falando, Krishna falando para Arjuna, o avatar de Vishnu. E aí Raul Seixas praticamente pegou o texto do Bhagavad Gita e musicou. E ali seria Deus se apresentando. E quando você vai prestar atenção na autoapresentação de Deus, você vai ver, se você for uma pessoa curiosa e que presta atenção nos detalhes, você vai observar que Deus se apresenta como alguém que faz o bem e faz o mal. Aquele que mata, que dá vida, de forma arbitrária, pelo simples fato de ser o Todo-Poderoso. E ele mostra que o bem e o mal são expressões da própria divindade. Raul Seixas, ele permeava todas as suas músicas com o mesmo pensamento, com a mesma filosofia. Somente depois que você entende isso é que você consegue identificar estas questões nas suas canções. Tem uma música, por exemplo, que se chama O Trem das Sete, que é uma alusão ao 7º milênio da existência humana, quando supostamente Deus se revelaria de forma plena e os evoluídos seriam absorvidos por ele e viveriam a realidade suprema. Então ele está falando sobre essa revelação final do fim dos tempos. Aí ele diz que é o trem das 7 que vem buscar os que sabem desta verdade, os que sabem do trem. Aí ele diz quem vai ficar, quem vai partir, quem vai chorar, quem vai sorrir. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Aí diz que nesse momento final da revelação definitiva, né, ele diz, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. É o sinal da trombeta dos anjos e dos guardiões. Olha, lá vem Deus, deslizando do céu entre brumas de 1000 megatons. Olha o mal, vem de braços e abraços com bem, num romance astral. Sabe como ele termina a música? Amém. Uma coisa assim, bem religiosa, né? Diz, amém. Aí tem uns sinos que fica bim, bom, bim. Para dar uma ideia o quê? De coisa sacra, religiosa, sagrada. Mas ele está mostrando, como prega o hinduísmo, que o bem e o mal fazem parte de uma coisa só. Ou seja, é uma filosofia diabólica, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não estou querendo converter vocês para o hinduísmo. Alguém pode se esforçar para me entender errado, pensando que eu estou falando a favor. Eu estou mostrando para vocês o que foi que me atraiu. Era o sentido da vida, eu pensava. São as respostas que eu tanto busquei. Raul Seixas está aí mostrando para mim qual é o caminho das pedras. E o que foi que eu fiz? Comecei a praticar a religião hindu. Consegui encontrar o Bhagavad Gita, traduzido para um português por um senhor chamado Roviralta Borel. Li o livro e comecei a praticar o Bhakti Yoga, o Mantra Yoga, o Raja Yoga,
as yogas para o espírito, para a alma e para o corpo, tentando me desprender deste corpo para voltar para Deus. A minha intenção, como se pregava no hinduísmo, né, era sair do meu corpo pelo alento vital, supostamente localizado aqui no córtex pré-frontal, né, teria uma espécie de rachadura na qual o espírito entrou e da onde o espírito deveria sair, né? A moleira da criança, sabe? Quando você tem o bebezinho, chama moleira aqui também? A moleira? Pronto, aquilo ali seria o tal do alento vital, pelo qual o espírito entra e o espírito sai, o espírito humano. Então, meu interesse era evoluir espiritualmente para sair de volta para Deus. Isso, pautado pelas músicas do Raul, né? Influenciado pelo Bhagavad Gita, influenciado pelo hinduísmo. Mas eu não preciso nem dizer para vocês no que foi que isso deu, né? Além da minha busca espiritual, meu interesse tinha 2 agravantes. Eu era usuário de drogas, eu tinha uma plantação de maconha no quintal da minha casa, era para consumo próprio, não era tráfico, amém? Tem gente que não entende essa piada não, sabia? Eu conto essa piada, o pessoal diz amém, amém o quê? Às vezes fala, diz amém. Então, eu usava drogas, né? Eu fumava muita maconha, mas também usava comprimido, cheirava cola, o que te aparecesse eu pegava. Desde os meus 13, 14 anos de idade, aproximadamente. Eu tinha um cabelão grande, tinha um brinco na orelha, era bem diferente do que vocês estão me vendo aqui agora, mas essa era a minha realidade, né? E, além disso, por parte de mãe, a minha família inteira era esquizofrênica paranoide. Existem 4 tipos de esquizofrenia, até onde me parece, a não ser que eu esteja desinformado ou desatualizado, mas parece que existem 4 tipos de esquizofrenia, e uma delas é a esquizofrenia paranoide, que é a mais comum, embora seja a mais severa. É mais fácil você encontrar esquizofrênicos paranoides do que outros tipos de esquizofrênicos, mas a esquizofrenia paranoide, embora seja muito comum, ela é a pior, porque é aquela na qual as pessoas têm alucinações, elas veem coisas, elas ouvem vozes, então os esquizofrênicos paranoides acabam se tornando muito perigosos, porque eles podem matar uma pessoa achando que estão matando um monstro que quer tirar a vida dele. A verdade é assim. E minha família inteira, por parte de mãe, tinha esquizofrenia paranoide, e agora estava lá eu, né, com os meus quase 17 anos de idade, e minha mãe dizia, eu não sei, mas o Natan tem umas características que lembram muito a minha família, e eu acho, eu não sei e tal. Minha mãe me achava muito inteligente, né? A mãe sempre acha o melhor da gente, né? Mas ela me achava muito inteligente e achava que eu tinha umas características e umas peculiaridades parecidas com a do irmão dela, meu tio Joaquim, e também do meu primo Fernando e algumas outras pessoas da nossa família. E, dito e feito, quando eu, com os meus 17 anos de idade, me envolvi com isso, né? Você soma tudo isso aí no caldeirão do diabo, como foi bem preparado, acabou que eu, lendo o Bhagavad Gita, praticando aquelas yogas na tentativa de voltar para Deus, aquilo virou uma confusão só na minha mente, na minha cabeça. Eu tive um surto psicótico e realmente fiquei louco, completamente louco. Agora, louco de verdade é aquele louco que tira a roupa e sai correndo nu no meio da rua. Se a pessoa diz que está doida, mas ela não tirou a roupa, é sem vergonhice. Um cinturão resolve o problema. Uma lapada de cinturão. Agora, se é doido de verdade, todo doido que se preza fica nu. É ou não é? Quem aqui já conheceu um doido que ficou nu? Levanta a mão aí para eu ver. Quem já conheceu? Olha aí. Não sei por quê, gente. Eu não sei por quê, mas todo doido fica nu. E de doidice eu entendo. Todo doido fica nu. E da mesma forma aconteceu comigo. Tive um surto psicótico. Eu não vou contar para vocês os detalhes do acontecimento, do que me ocorria, do que passava na minha cabeça, o que eu pensava que estava acontecendo, por quê. Não vou entrar nessas questões. Eu vou relatar muito superficialmente, en passant, tá? Mas eu quero apenas que vocês entendam que é uma história relativamente dramática, né? Cada um tem a sua história, mas eu quero mostrar para vocês que, independente de qual seja o problema, o nome de Jesus cura. Cura e resolve os problemas. Não importa se tem gente na igreja que está com problema, que não conseguiu resolver uma situação, ou que ainda está doente, ou morreu da enfermidade. Existem casos e casos, e a gente não pode pautar a realidade da Bíblia à luz das nossas experiências. Nós temos que fazer exatamente o contrário. A gente tem que interpretar, entender as nossas experiências à luz da Bíblia. Amém, Amém, gente? Amém. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive esse surto, né? Estava lendo Bhagavad Gita, aquela coisa toda, e
comecei a ter experiências diferentes. Eu comecei a ver seres, vultos, animais conversavam comigo, e eu respondia, claro, né? Mas animais começaram a conversar comigo, eu comecei a ver coisas, vultos de noite, ouvir vozes, e foi uma coisa assim, que eu achava que estava no caminho, certo? Porque eu estava tentando evoluir espiritualmente, e quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais, né, extraordinárias, eu achava que estava alcançando o meu objetivo. Eu não estava querendo isso. Eu não estava querendo me espiritualizar, experimentar o sobrenatural, voltar para Deus, então eu achava que aquilo ali fazia parte do processo. Na minha cabeça, eu achava que eu tinha que vencer o medo daquilo, porque eu ficava apavorado. Eu vou só contar uma pequena experiência para vocês. A minha mãe, ela costumava dormir em rede, ela gostava muito de rede. E ela dormia numa rede e eu e minha irmã dormíamos em outro quarto. Num determinado momento da noite, eu saí do meu quarto para passar pelo corredor, para ir para a sala de janta, e eu tive que passar pelo quarto da minha mãe, que estava na rede. Para vocês terem uma ideia, a rede da minha mãe, que estava assim, ela simplesmente começou a mexer. Começou a fazer assim, ó. A rede. A mamãe dentro da rede, e a rede começou a fazer isso, ondular. E aquilo deu aquele calor, porque eu achava que era uma assombração, como a gente costumava chamar as coisas fora do normal. E eu estava com os olhos abertos, do jeito que eu estou aqui olhando para vocês, e a rede fazendo isso. Quando eu olhei aquilo, deu aquele calor, aquele medo, aquele pavor, né? Mas aí me veio aquela ideia, não, mas eu estou evoluindo, eu vou ver coisas ainda piores, faz parte do meu processo de espiritualização, eu tenho que aceitar, não posso ter medo. Aí eu dei um passo para frente, coloquei a mão na rede, aí a rede voltou ao normal. Aí eu disse, então eu estou certo, é isso mesmo, vamos continuar. E aí eu saí, fui lá para a sala de janta, fiz o que eu tinha que fazer, só que a coisa estava ficando cada vez mais intensa. Num determinado dia, eu achando que tinha que olhar para o sol para poder sair desse mundo, achava que o fogo do sol era o que caracterizava a prisão do inferno na qual nós já estávamos, e para eu voltar saindo do inferno, voltar para Deus saindo do inferno, eu tinha que passar pelo sol. Olha que loucura. Aí eu comecei a olhar para o sol na tentativa, né, de mentalizar fortemente a minha concentração para voltar para Deus, passando pelo sol. E eu fiquei olhando para o sol por um determinado tempo. Até hoje eu tenho ainda sequelas no meu olho, na minha visão, por causa dessa loucura que eu fiz. Os médicos chegaram a dizer que foi um milagre eu não ter ficado cego. E eu fiquei olhando para o sol até que eu não aguentei mais. Lacrimejava muito, eu não conseguia. Aí peguei um espelho, olha a ideia genial que eu tive. Peguei um espelho e disse, não, já que eu não consigo olhar para o sol direto, eu vou olhar pelo espelho. Aí coloquei o espelho no chão e fiquei olhando para o sol pelo espelho, procurando uma loucura na minha cabeça de sair desse mundo, dessa prisão, e quebrei o espelho depois porque eu não conseguia sair, não conseguia fazer o que eu queria, e minha irmã percebeu a marmota toda, né? Vocês sabem o que é marmota? A palhaçada, né? A sem vergonhice. Ela percebeu ali toda a esquisitice do meu comportamento. E eu tinha um cabelo grande, e eu raspei o cabelo, fiquei um cabelo horroroso, estranhíssimo, e a minha irmã disse, não, meu irmão não está bem. Tem alguma coisa errada acontecendo com ele. Ela, apavorada, com medo de mim, claro que tinha que ficar com medo mesmo, ela procurou a ajuda de um colega nosso de infância, adolescência, um colega desde muito tempo mesmo. A gente conviveu junto durante muitos anos. Aí ela chamou esse nosso colega para ir lá em casa cuidar de mim, para falar comigo, fazer alguma coisa. Ele não era crente, mas estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada. Olha que coisa interessante, né? E aí ele não sabia o que fazer, ele começou a repetir as coisas que a irmã dele falou para ele. Ele ouviu aquilo, ele não era crente ainda, mas olha, Jesus. Não, ele dizia assim, tem alguém que te ama muito, que morreu por ti, que tem uma obra na tua vida. Ele ficava repetindo assim, igual um papagaio. A irmã dele falava muito aquilo para ele, aí ele começou a repetir para mim. Aí me levaram para a casa dele, a gente ficou lá na casa dele, e depois chamaram alguns outros crentes para orar por mim, e eu sem entender o que estava acontecendo. Na minha cabeça era uma coisa totalmente diferente. Eu achava que eu estava passando ali por uma espécie de triagem, era um processo de recrutamento, para que eu fosse treinado para substituir Raul Seixas. Que loucura, né, gente? Aí, mas eu não vou nem entrar nesses detalhes, né, que isso não interessa. Mas eu fiquei na casa dele, aí chegaram os crentes e foram orar por mim. E nisso a minha irmã chega também, tá? A minha irmã e os outros crentes e tudo mais, a irmã do cara, desse colega meu, todo mundo lá. Quando a minha irmã me abraça, nesse momento, nessa reunião ali, né, de oração, a minha irmã cai endemoniada. Vocês já viram uma pessoa endemoniada? Quem aqui já viu? Possessa de demônio, né?
caiu, se contorcendo, gritando, aquela coisa, gemendo. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Não sabia o que era, não entendi nada. Aí os crentes já sabiam, né? Aí os crentes, não, é demônio, e começaram a expulsar e tenta, não conseguia. Eram crentes inexperientes, não tinham muito conhecimento, uma irmã desviada, um irmão sendo evangelizado pela irmã desviada, e só tinha um crente lá que era mais ou menos firme, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Desesperados, sem saber o que fazer, correram para procurar ajuda na casa de um pastor da Assembleia de Deus, que coincidentemente era o meu tio, o irmão do meu pai. Mas esse tio Manuel, e que já morreu, graças a Deus, ele estava... graças a Deus que a Bíblia diz em tudo, dá graças, né? O pessoal sempre se esforça para entender tudo errado. Hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos, sabia? Aí, né, meu tio, que já morreu, graças a Deus, estava lá fazendo um casamento e não podia atender. Mas uma obreira da igreja estava ali e tal, aí vão levar para casa da obreira. Levaram para casa dessa irmã, que era do lado da igreja. E ela fez aquele trabalho, expulsando o demônio, ordenando em nome de Jesus, etc e tal, né? Quem sabe amanhã eu não prego sobre expulsão de demônios, sobre fé e coisas parecidas, para falar um pouco sobre esse assunto. Que eu acho que há pouco entendimento na igreja sobre isso, né? Mas aí expulsaram o demônio da minha irmã, ela ficou bem, e o meu colega também se converteu, e eu confessei Jesus da boca para fora. Eu não me converti de verdade, não. Mas, pelo que eu me lembro, disseram que eu repeti, que eu falei aquela coisa toda, mas não foi no dia que eu nasci de novo, não. Eu vou nascer de novo algum tempo depois. Mas esse foi o dia do nosso primeiro contato com o evangelho. Minha irmã realmente nasceu de novo, foi liberta, e esse meu colega também nasceu de novo, os dois no mesmo dia, né? E aí, a gente voltou para casa, e nessa noite eu estava muito perturbado. E eu sentia a minha testa mexendo assim, sabe? Como se estivesse vibrando, como se fosse uma borracha mole balançando. E eu passava a mão na testa e estava tudo bem, duro, e a minha caixa craniana não estava mole nem nada, mas eu não entendi o que estava acontecendo. E eu me levantei para ir no espelho para olhar o que era que estava acontecendo, para verificar, né? Quando eu me levantei para passar por esse corredor, esse mesmo quarto da minha mãe, pegar o corredor para ir para a sala de janta, o meu corpo ia na frente e eu ia atrás. Eu vi o meu corpo andando e eu indo atrás do meu corpo. Quando eu contava essa história, quando eu era muito novinho convertido, como eu não conhecia muito a Bíblia, né? E você sabe que quando somos novos convertidos, a gente fala muita besteira, né? Mas eu falava que eu tinha saído do corpo, porque a experiência era essa. A sensação era essa. Eu vi o meu corpo na minha frente. Então eu achava que não estava no meu corpo. E aí eu contava desse jeito. Mas depois que eu aprendi mais um pouco da palavra, eu entendi que isso não acontece. Ninguém sai do corpo, a não ser que morra. Porque o corpo sem o espírito está morto. É isso que a Bíblia diz. A única possibilidade de um espírito sair do corpo é quando a pessoa morre. Se morreu, então saiu do corpo. Se não saiu do corpo, então não morreu, se não morreu, continua lá. Mas as experiências sobrenaturais, elas são mais ou menos assim. Você tem a experiência, quase em terceira pessoa. Você se vê. É como um sonho. Quando você está sonhando que você está no sonho, você não se vê no sonho. É quase isso. É uma experiência sobrenatural. É como se o nosso espírito se diluísse na dimensão espiritual e a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, ele muda de lugar e a gente se vê por vários ângulos diferentes. Não é que a gente saia do corpo, mas é que a nossa consciência, ela parece se misturar com a onipresença divina ou alguma coisa muito parecida e a gente se vê. É um negócio estranho, tá? É a melhor forma que eu estou conseguindo aqui traduzir para vocês, mas ninguém sai do corpo sem morrer. Tá? Isso não existe. Desdobramento astral, negócio de sair, visitar, fui não sei onde, é tudo impressão que a pessoa tem, sensação espiritual que faz com que ela ache que saiu, mas na verdade ela continua dentro do corpo. Ela consegue, de fato, até ver lugares além da sua limitação física, mas é uma experiência sobrenatural e, às vezes, com a ajuda de demônios. Quando não é uma coisa de Deus, um profeta, por exemplo, que tem uma visão além do alcance, né, através de um dom de discernir espíritos ou coisas semelhantes, é através de espíritos imundos. Acontece, a experiência é real, mas a pessoa não está saindo do corpo, tá? Só para colocar os pingos nos is. Mas eu achava que tinha saído, porque meu corpo estava na frente e eu ia atrás, né? Era uma coisa estranha. Quando eu cheguei no espelho da cozinha, da sala de janta, que eu fui olhar, aí eu vi um olho na minha testa. Ele na verdade, estava suspenso assim, ele não estava na testa, mas ele estava sobre a testa, né? Assim,
mais ou menos a uma certa distância, e ele estava em perfeita sincronia com os meus olhos, meus 2 olhos. Então os 3 piscavam ao mesmo tempo, só que era um olho verde ou azul, grande, diferente, e na minha cabeça, obviamente, eu achava que aquele era o tal do alento vital, né? A minha terceira visão, que era a minha percepção espiritual, por onde o meu espírito iria supostamente sair para voltar para Deus. Então, mas eu me assustei com aquilo que eu vi e bati no espelho, quebrei esse espelho também, e apavorado, eu voltei para o meu quarto, fui deitar, não conseguia dormir direito, porque eu ficava ouvindo vozes que estavam falando comigo constantemente sobre tudo no mundo, me explicando sobre as coisas da vida, até que eu fiquei inconsciente. Eu fiquei totalmente inconsciente. Quando eu acordei, eu estava de pé, minha mãe e minha irmã estavam em pé comigo, a luz do quarto estava acesa, e depois elas me contaram o que é que tinha acontecido. Eu tinha tentado matar a minha irmã. Eu me levantei da minha cama, isso minha irmã me contou depois, levantei da minha cama, cheguei até onde minha irmã estava, pedi para ela fazer silêncio e apertei o pescoço dela com as 2 mãos. E ela começou a se... Não, isso já passou, querido, tá tudo bem, fica tranquila. Aí ela começou a se debater na cama, né, se debatendo ali, e a minha mãe ouviu. Quando a mamãe ouviu o que estava acontecendo, a minha irmã grunhindo, ela se debatendo, ela correu para dentro do quarto e tentou me tirar de cima da minha irmã. Isso é o que elas me contaram, tá, gente? Eu não sei de nada, eu não vi isso. Totalmente fora de mim. É a segunda vez na minha história, né, que eu fiquei inconsciente nesse processo pelo qual eu passei. E aí, a minha mãe me tira de cima da minha irmã. Aí a minha irmã começa a falar as coisas que ela ouviu na casa daquela obreira. Porque ela tinha ficado endemoniada. Foi naquela mesma noite, tá? Foi no mesmo dia. Ela tinha ficado endemoniada, aí tinha sido liberta, então ela repetiu as coisas que ouviu. Ela simplesmente repetiu. Ela disse, você não tem autoridade nessa vida em nome de Jesus. Eu te expulso, Satanás. Sai, eu te ordeno. As mesmas coisas que ela ouviu sendo ditas para ela, ela repetiu. E foi nesse momento que eu voltei. Eu voltei, aí, e eu estava batendo na minha mãe, na verdade, né? Eu estava estapeando ela quando eu voltei, e aí eu parei, minha mãe aqui, minha irmã aqui, a luz acesa, aí a mamãe percebeu que eu tinha parado, que eu estava de volta, aí ela disse, não, vamos rezar, vamos rezar. Ela correu na sala, pegou a boa e velha Bíblia católica de sempre, que estava aberta no Salmo 91, né? Aí ela segurou a Bíblia na mão, como se fosse uma espécie de amuleto, né, da sorte, aí disse, vamos rezar, e eu comecei a rezar, né? Pai nosso que estás no céu, venha... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Quando eu disse isso, a minha voz já não era mais minha, ela vinha de dentro de mim, mas era outra pessoa falando. E era uma voz grave, sabe? Bem, uma coisa assim estranhíssima. Igual filme que a gente vê. E aí aquela voz travou aqui, me engasgou, minha mãe ficou apavorada e começou a gritar por ajuda. Chamando um vizinho nosso que o apelido dele era Dão. Aí ficou gritando por ele, Dão, para ele vir ajudar, porque ela estava sem saber o que fazer. Tava a minha mãe, eu, minha irmã, meu pai já não morava lá em casa, e aí ela estava preocupada, queria ajuda de um vizinho, um colega nosso. Só que aí eu corri para a sala de janta, na cozinha lá, e abri as venezianas, uma janela que tem umas venezianas lá na sala de janta. Tá com dor de cabeça? Quer oração? Não? Tá. Aí corri para a sala de janta, abri essa veneziana e uma janela com aqueles basculhantes. Aí quando eu olhei, eu vi como se fossem 4 mísseis subindo no céu. Mísseis nucleares na minha cabeça. E deixou o céu todo iluminado. Era bem tarde da noite, perto de meia-noite, mas aqueles mísseis iluminavam o céu, sabe? E aí eu fechei, né, apavorado, aquele basculhante, e minha mãe tentando me pegar e eu tentando me desvencilhar da minha mãe. Corri para a sala, minha mãe foi atrás, e aí eu fingi que estava tudo bem, que eu não ia mais fazer nada. A mamãe sentou, quando ela relaxou, eu abri a janela, pulei o muro, tirei a roupa e saí correndo nu na minha rua, 21 de abril, pegando em direção a Alberto Monte, para Bezerra de Menezes. Eu não sei se vocês conhecem Fortaleza, mas fica aí a referência, tá? Para quem sabe do que eu estou falando. Correndo, então, no meio da rua, e o meu vizinho, o amigo, Dão, já estava na rua, pegou meu calção, foi atrás de mim, conseguiu ainda me pegar, me convenceu a voltar com ele, me levou de volta para casa.
E aí depois, nessa hora, o papai já tinha chegado, porque a mamãe parece ter chamado ele lá. Eles me colocaram no carro e me levaram para um hospital. Quando chegou no hospital, os médicos me deram uma injeção e eu apaguei. Quando eu apaguei, eu me acordei num sofá, voltado para uma parede, com um Jesus, eu acho que era Jesus, com as vestes brancas, com as mãos assim, com as luzes saindo atrás dele, pintado na parede. E aí 2 homens de branco se colocaram do meu lado. Aí eu disse, com certeza eu morri e fui para o céu, né? Eu achava. Só que eu estava dentro do hospital psiquiátrico, dentro do manicômio. Aí esses enfermeiros me pegaram pelo braço e foram me levando pelo corredor. E aí eu fui me lembrando, aí eu disse, cadê a mamãe? Cadê a minha mãe? Aí disse, não, foi ali. Eu disse, cadê minha mãe? Aí disse, saiu para comprar cigarro. Quando eles disseram que ela tinha saído para comprar cigarro, eu sabia que era mentira, porque minha mãe tinha tido problema com cigarro durante muito tempo, mas ela venceu esse vício e foi um processo muito árduo para ela vencer, então aquilo ficou muito marcado, né, na minha cabeça. E eu sabia que ela não fumava. Quando eles disseram, saiu para comprar cigarro, que eu vi que era mentira, aí eu me desesperei. E como todo doido tem força, como vocês sabem, pelo que a Bíblia diz, né, porque muitos loucos, eles eram aprisionados em grilhões e quebravam os grilhões. E como vocês devem ter experiência de ter visto pessoas doidas sendo amarradas em cordas, em árvores de quintal da casa da família, e eles quebrarem tudo. Tem um doido franzininho que bota 5 marmanjos no chão. É uma força extraordinária, sobrenatural, porque há um poder diabólico atuando ali. Uma força espiritual do mal atuando sobre aquela pessoa. E aí eu comecei a bater naqueles enfermeiros, dando golpe de capoeira para lá e para cá, né? Tinha treinado capoeira durante alguns anos e doido, debaixo daquela opressão diabólica, comecei a bater. Aí vieram mais 3, vieram mais... Tinha 5 enfermeiros me cercando, trouxeram uma camisa de força para tentar me amarrar, me levaram, iam me soltar no pátio com os outros companheiros de loucura, né? Mas como eu dei trabalho, aí me levaram para um lugar especial para os doidos que são perigosos. Aí me colocaram numa jaula mesmo, jaula com grade. Me colocaram numa jaula, me amarraram numa cama de cimento, cama sem colchão. A cama é de cimento com argolas de ferro. E aí, argolas chumbadas nessa cama de cimento. Aí abriram meus braços, meus pés, amarraram a mão num canto, a outra no outro, me deixaram aberto assim, amarrado nessa cama, me chutaram, pisaram no meu pescoço, me cuspiram. Deve ser algum tratamento médico que a gente não entende, né? Aí, quando eu conto essa história, uma vez eu estava dando aula no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. Aí uma senhorinha que estava tendo aula comigo, ela era da área de saúde, e eu acho que ela era enfermeira, se eu não estiver enganado. Aí ela chegou para mim e disse assim, Natan, depois da aula, né, disse, não fale mais isso, porque não é muito legal você ficar falando isso, você está denegrindo a imagem dos hospitais, as coisas mudaram muito, hoje em dia não é mais assim, é bem diferente. Esses tratamentos não existem mais. Eu disse, olha, se eu tivesse tido a sorte de ficar doido agora, né, eu poderia até ter uma história diferente, mas eu tive azar de ficar doido, foi naquela época. Então, eu não posso contar uma coisa que eu não vivi. Então, eu estava contando aquilo que tinha sido uma realidade para mim. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Se vocês quiserem ter uma ideia de como é, mais ou menos, o tratamento que os loucos recebem no manicômio, ou recebiam, né, vou dizer assim, que eu não sei, é só vocês assistirem aquele filme com o Rodrigo Santoro, O Bicho de 7 Cabeças. Assiste esse filme e você vai entender. É muito parecido com aquilo ali, que é uma experiência... Aquele filme se baseia numa história real, tá? De alguém que ficou louco e tudo mais, foi internado. É uma história muito parecida até com a minha. Mas aí então me deixaram amarrado nessa cama de cimento, mas veio um outro doido ali, daquele lugar, da jaula, né? Daquele lugar especial para os doidos mais perigosos. E aí ele me soltou, me desamarrou, aquela coisa toda. Eu fiquei a maior parte do tempo nesse manicômio, nessa ala especial, que era um lugar, uma jaula, que tinha vários cômodos com essas camas de cimento para os indivíduos, né? Até que eles me permitiram sair para o pátio para ficar com os outros doidos, e aí eu poderia ficar num outro quarto, nas beliches, né, comunitárias que lá tinha. E a gente era obrigado a participar de sessões espíritas, tá? Para quem não sabe, a maioria dos manicômios são assim, infelizmente. Muitos hospitais psiquiátricos aderem à filosofia e religião espírita, e os loucos são levados para participar da sessão espírita. Tem que tomar uma água benzida, recebe um passe, é mais ou menos por aí. E eu participei de tudo isso.
Até que eu cheguei numa fase que me permitiram receber visitas. Foi quando, pela primeira vez, meus parentes, meus amigos, minha irmã, meu primo, minha mãe foram me visitar. E quando a mamãe me viu, ela ficou apavorada. Eu magrelo, né? Tava bem magrinho, muito acabado, aquela aparência horrível. E ela, desesperada, não sabia o que fazer, ela decidiu me tirar do manicômio. E ela foi lá outro dia e disse, não, eu quero levar meu filho para casa. E disseram, olha, é muito perigoso, ele não está bem ainda, inclusive pode ser perigoso até para a vida dele, para de vocês, etc e tal. Eu disse, não, mas eu assino o termo de responsabilidade, eu quero levar meu filho. E ela decidiu e me levou, assinou e me levou para casa. E a mamãe, ela já tinha convivido com loucura desde a infância, né? Meu tio Joaquim era louco. Inclusive, o irmão da minha mãe, né, o tio Joaquim, ele já tinha causado um transtorno a ela tão grande, que a minha mãe era costureira, e ela estava grávida de 8, 9 meses, do que seria a minha irmã mais velha. Mas o tio Joaquim entrou na sala, que ela estava atendendo algumas clientes, ela entrou na sala, o tio Joaquim entrou na sala, e aí teve aquela confusão, né, aquele problema, e a mamãe ficou muito agitada emocionalmente, se desgastou com ele e acabou passando mal e perdeu a criança. Ela acabou perdendo o que seria a minha irmã mais velha. Depois eu nasci, mas a minha mãe convivia com isso a vida inteira, por causa desse meu tio Joaquim e a mãe deles, que era a minha avó, que eu não conheci, mas que pelo que me contaram das histórias, ela também tinha surtos psicóticos, ficava boa, ficava mal, ficava boa, ficava mal. E o meu tio Joaquim, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, desde o tempo todo que eu convivi com ele, ele era louco e nunca ficou completamente normal, a ponto de morrer na loucura. Meu tio Joaquim. E o tio Joaquim teve 2 filhos, André e Daniel, meus primos, que também tiveram problema com esquizofrenia. E além deles, eu tive outro primo, filho de outra irmã da minha mãe, chamado Fernando, que se matou. Também louco, que passava a vida inteira completamente fora de si. Louco, esquizofrênico, paranoide, 24 horas por dia, tá? Então, minha mãe, ela achava que tentaria ali resolver o problema, amenizar, ela convivia com isso na família, então ela achava que daria para lidar com aquilo, ia fazer o melhor que ela podia. E eu tinha que tomar um remédio controlado para eu poder ficar um louco mais fácil de se controlar, para não ficar tão agitado, né, tão perigoso, então eu ficaria aquele louco ali na coleira, tomando aquele remédio. E a vida foi assim, mamãe tentando me resolver, tentando me curar, tentando me ajudar e não sabia o que fazer. Só que a minha conversão, na verdade, esse acontecimento que gerou a conversão da minha irmã, a conversão desse meu amigo de infância, a conversão do meu primo, de um amigo que morava na frente da minha casa, foi um negócio assim que chamou bastante atenção. Eu era relativamente conhecido entre os jovens do meu bairro, da minha cidade. E quando eles souberam que eu tinha sido internado, eles achavam que é porque eu tinha aplicado heroína na veia, né? Pela minha fama, eu era muito famoso de ser muito, muito doido. Eles acham, não sei, vocês sabem como é que é telefone sem fio, né? As conversas vão se espalhando. Dentro da igreja isso acontece, imagina no mundo, né? Dentro da igreja o pessoal aumenta, inventa, imagina no mundo. Aí disseram que eu tinha colocado heroína na veia, o que não tinha absolutamente nada a ver com nada. Só que souberam, a história se espalhou e um conhecido meu, não era conhecido na época, se tornou um grande amigo, mas uma pessoa que tinha estudado no mesmo colégio que eu estudava, quando eu ainda era drogado, surfista, maconheiro, capoeirista, muito doido. Aí ele me via de longe, né, que eu tinha aquele cabelão doido, né, tipo aqueles Bob Marley da vida, assim. E eu me destacava no colégio, porque eu era muito estranho. E aí, ele era crente. E ele soube que aquele rapaz que estudava com ele tinha se convertido. Quando ele soube disso, aquele menino se converteu, aí foi Deus que fez isso, não é possível. Ele colocou no coração que ia me procurar, me encontrar, achar onde era a minha casa, para falar comigo de Jesus e explicar um pouco da palavra. Amém. Né? E no final das contas, ele me encontrou, acabou... Calma, eu estou adiantando a história. Nesse processo, a minha irmã e esse pessoal era tudo crente, e eles estavam indo para uma igreja, e eu ainda não tinha confessado Jesus. E eu comecei a ir para essa igreja também, porque o pessoal na igreja tinha instrumentos musicais, bateria, guitarra, baixo, tinha muita música, e eu sempre amei música, né? Quando eu fui com eles para visitar, que eu vi os instrumentos musicais, o pessoal tocando, cantando na igreja, aí eu me apaixonei, não por Jesus, não pelo evangelho, mas pelos instrumentos. E eu ia mais para ouvir música. Só que do meu jeito, né? Eu virava a roupa ao avesso, aí ficava dançando no chão, me debatendo e tal, aquela coisa toda. E o pessoal morria de medo de mim dentro da igreja.
Aí quando o pessoal falava, quem quer aceitar Jesus? Aí eu levantava a mão, eu ia lá para frente, eu devo ter ido mais de 10 vezes receber Jesus, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas convivendo com essa galera ao meu redor, irmã, primo, colegas de infância, a turma toda da igreja, orando por mim, intercedendo por mim, faziam jejum, vigílias, aquela perseverança. Isso demorou meses orando por mim e eu do mesmo jeito, tá? Até que eu um dia ouvi uma fita cassete com uma gravação de um senhor de 70 e tantos anos de idade, da cidade de Oslo, na Noruega, que ele tinha tido revelações de como seria o arrebatamento. O nome dessa gravação era A Última Trombeta. E aí eu ouvi aquela fita cassete e fiquei apavorado com a possibilidade do que iria acontecer, o arrebatamento dos crentes, deixando o mundo em caos quando o anticristo iria se revelar. Se você colocar hoje no YouTube, A Última Trombeta, vocês vão encontrar essa gravação, se popularizou, né? E aí, nesse dia, eu já cercado dos evangélicos, já conhecendo mais ou menos o palavreado dos crentes, aí eu me decidi, não, eu vou entregar a minha vida para Jesus. E aí eu saí de casa com isso no coração, vou procurar os crentes, esse pessoal dessa igreja com quem eu convivo, e vou entregar a minha vida para Jesus. Aí fui para a igreja lá, que o pessoal costumava ir, onde eu estava sempre, e procurei os crentes, acabaram indo para a casa desse meu amigo de infância, amigo de adolescência e tudo mais, e aí depois de algum momento de pregação, de compartilhamento, de oração, aquela coisa toda ali, aí eu confessei Jesus e realmente nesse dia eu fui salvo. Nesse dia eu nasci de novo. Eu não lembro nem que dia foi aquele, mas eu lembro que a sensação era muito interessante, porque parecia que eu estava levitando. É a única coisa que eu lembro daquela noite, que eu parecia levitar e parecia que havia uma arca no céu, como a arca de Noé, esperando as pessoas que se preparariam para ser levadas para dentro dela, antes que o mundo virasse esse caos generalizado. Então, dali para frente, a minha vida foi mudando devagarinho, mas eu ainda tomava remédio controlado, né? Eu estava agora um crente, já tinha nascido de novo, mas eu não podia parar de tomar o remédio controlado. Foi quando, então, esse rapaz que eu estava falando, ele soube que eu tinha me convertido e ele foi até a minha casa me procurar para falar comigo de Jesus. E aí ele pediu para eu contar a história para ele, eu contei como é que tinha sido o processo de conversão, o que é que tinha acontecido, como foi a minha história, na loucura, com a minha irmã, etc e tal, e aí ele começou a pregar para a gente e começou a falar de Jesus, falou da palavra, só que de uma forma diferente da que se pregava na igreja onde eu costumava ir. O pessoal lá tinha um pensamento diferente, era estranho. Eles acreditavam que Deus era aquele que matava quando queria, que destinava pessoas para o céu, pessoas para o inferno, que por Deus ser soberano ele mandava em tudo, ele criava pessoas para lançar no inferno, para mostrar que ele tinha poder para fazer isso. Era uma igreja de viés calvinista, ou seja, tão diabólica quanto o hinduísmo que eu cria quando estava no mundo. Só que aí eu comecei a perceber isso, mas muito novo convertido, tomando remédio controlado ainda, eu não entendia aquilo. Eu só sabia que era o mesmo diabo das músicas do Raul Seixas, só sabia que era o mesmo diabo do hinduísmo e aquilo ali eu não queria aceitar. Como é que eu me salvo de uma situação como aquela? Chego na igreja evangélica e o mesmo demônio está lá me esperando? O mesmo diabo do hinduísmo, do calvinismo estava dentro daquela igreja, me dizendo que Romanos 9 provava que Deus escolhe pessoas para mandar para o céu e escolhe pessoas para mandar para o inferno. E eles tinham argumentos, tinham explicações, eram muito inteligentes. E eu, um novo convertido, que tomava remédio controlado, que acabara de sair do manicômio, que não entendia absolutamente nada da Bíblia. Então eu estava ali vulnerável, mas graças a Deus que eu tinha sensibilidade espiritual suficiente para saber que tinha alguma coisa errada naquela pregação. Alguma coisa estava errada naquela abordagem, naquela forma de interpretar a Bíblia. Só não sabia dizer o que era. Mas no meu coração eu sabia que aquilo ali não era de Deus. Até que esse rapaz foi na minha casa e começou a falar para mim do evangelho como ele realmente é. Aí fez a diferença. Eu percebi que aquele rapaz podia me ajudar, que foi quem, na verdade, me discipulou. Ele me levou na casa dele pela manhã, depois daquela madrugada inteira, né, de vigília, me levou na casa dele e me apresentou os livros dele. E ele me pegou um livrinho fininho assim, e disse, olha, eu vou te emprestar esse livro para você ler. Era um livro de grampo, que tinha uma silhueta de um homem na capa e era de um americano, Kenneth Hagin, uma coisa assim, que eu não sabia nem pronunciar. Aí se você vai ler esse livro, O Homem em Três Dimensões, o nome do livro. Aí eu peguei aquele livro, levei para casa. Quando eu li o livro, eu disse, meu Deus, que coisa interessante, porque ali ele explicava a constituição do gênero humano, a formação, de acordo com a revelação bíblica, de que o homem é um espírito, alma e corpo, e ele fundamentava tudo muito bem
estruturado ali nos textos do Novo Testamento, mostrando a Bíblia como uma revelação progressiva, e aquilo ali abriu os meus olhos. E aí eu comecei a ler esses livros cada vez mais, inclusive hoje eu só falo inglês, só entendo inglês por causa deste homem, porque eu fiquei tão encantado com os ensinamentos dele que eu decidi que eu iria aprender inglês para conseguir ter acesso ao material dele no idioma, porque não tinha tudo ainda. Naquela época, de livros dele em português, eu acho que só tinha 10, 12, no máximo 14, era coisa muito pouca. Hoje tem mais, mas eu queria ter acesso ao material dele em inglês. Na época não existia internet, tá, gente? Eu sei que tem gente que pensa que é mentira quando eu digo isso, mas houve uma época que não existia internet, não existia celular, e a gente tinha que se comunicar por cartas. E eu tentei contato com ele por cartas, aquela coisa toda, né? Mas foi um processo muito demorado. O fato é que aquilo abriu os meus olhos e me deu um entendimento da palavra, da fé, da cura, que a minha igreja não acreditava e não pregava. Porque na igreja onde eu estava congregando, tudo o que acontecia porque Deus queria. Inclusive a desgraça, a miséria, a doença, a cegueira, a loucura. Qualquer miséria que acontecesse com os seres humanos na terra era porque Deus tinha um propósito. É porque Deus estava no controle de tudo e ele determinou que aquilo acontecesse. Nunca numa igreja dessa eu iria receber a cura. Mas através desses livros eu comecei a ter fé e sem perceber, gradualmente eu fui ficando bom. Até um dia que eu decidi parar de tomar remédio controlado. E a minha mãe disse, não faça isso, não pare de tomar. Ela conhecia, né? O tio Joaquim mesmo, quando ele parava de tomar, ele não ficava bem. Tinha aqueles problemas, ela tinha medo, ela convivia com a família dela inteira com problemas assim e ela ficou com medo quando eu decidi. Mas agora eu já era crente, já conhecia um pouco da palavra, já tinha recebido um pouco mais de fé através da literatura do irmão Reagan e posteriormente de T.L. Osborne. E aí o que foi que eu fiz? Eu disse, vou parar de tomar. E parei. Irmãos, já faz mais de 30 anos que eu não coloco um remédio daquele na minha boca. E eu sei que há quem duvide, mas eu fui curado. E graças a Deus, todos nós podemos experimentar o melhor de Deus através da sua palavra. Eu quero apenas deixar aqui, tá, esse testemunho, né, esse depoimento, para que vocês pensem de uma forma diferente quando vocês se depararem com alguma dificuldade, com algum problema, seja de que ordem for, emocional, intelectual, ou mesmo em relação à doença. Saiba, existe esperança, porque tudo é possível para aquele que crê. Amém? Deus te abençoe, tem livros meus ali atrás se você quiser abençoar a sua vida. Obrigado pelo carinho e amanhã a gente volta, tá bom? Tchau, tchau. Aleluia.